Continuando então o nosso vídeo, qual é o objetivo real da Páscoa para mim e para você? O objetivo então era nós nos atentarmos de que ela já foi cumprida, já foi realizada. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5 e versículo 7, diz que Jesus Cristo, Ele é a nossa Páscoa. Então já foi cumprida, ela já foi realizada em Cristo Jesus, quando Ele veio aqui na terra e morreu, e Ele também realizou. A partir então da Páscoa, a Páscoa foi encerrada. Então o que Jesus deixou para nós? Não deixou nada? Não, deixou a ceia. Quando Ele cumpre a Páscoa, em Lucas capítulo 22, o versículo 14 ao 18, ele fala sobre o cumprimento dessa Páscoa. Eu vou abrir aqui porque eu quero ler com a igreja. Lucas, capítulo de número 22, e versículo 14 ao 18, diz o seguinte: Quando chegou o momento, Jesus e os seus discípulos se reclinaram à mesa. Então lhes revelou: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes que a hora do meu sofrimento. Pois vos afirmo que não a comerei novamente, até que ela se cumpra no reino de Deus. E havendo pegado um cálice, lhe deu graças e ordenou: Tomai o cálice e partilhai entre vós. Pois vos declaro que, desde agora em diante, não mais bebereis o cálice, ou não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então aqui a gente vê o próprio Jesus falando: acabou, eu estou cumprindo a Páscoa, é a última, não tem mais o porquê comemorar a Páscoa, não existe, acabou a Páscoa. Só que então Jesus deixa a ceia, que daí continua o texto, o versículo 19 em diante. Mas então Jesus, tomando um pão, havendo dado graças, o partiu, serviu aos discípulos, recomendando: Isso é meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, tomou o cálice, explicando: Este cálice significa a nova aliança no meu sangue derramado em vosso benefício. Eis, contudo, que a mão daquele que me trair está com a mão sobre a minha mesa. Então Jesus continua ali, falando sobre a questão da traição, que depois já vem e acontece ali a traição. Então Cristo, Ele deixou a ceia. Ele deixou a forma de participarmos da ceia, que é o pão e o cálice, o suco de uva. Mas Ele deixou quantas vezes a fazer? Não. A Páscoa do Antigo Testamento era uma vez por ano. A ceia, que então ela entra substituindo a Páscoa. Não existe mais Páscoa para o cristão. Não existe mais Páscoa para aquele que serve a Cristo. Não existe, porque a Páscoa já foi encerrada em Cristo. Eu e você querer comemorar a Páscoa seria como se nós pegássemos e tirássemos essa ordenança de Jesus. É a última. Jesus falou: é a última Páscoa. A gente fala: Jesus, não foi a última não, tá? Porque eu quero comemorar a Páscoa, o senhor está errado. Então foi a última Páscoa, pela palavra do Senhor, porque era o sacrifício de Cristo. E então ele instituiu a ceia. Aí ele falou quantas vezes para cumprir? Não. Ele falou a maneira? Sim, o pão e o suco. Mas ele falou que deveria ser semanal, mensal, anual, quinzenal, semestral, sei lá, cada 5 anos, 10 anos, 20 anos, uma vez na vida? Não. Ele falou para nós cumprirmos. Todas as vezes que fizerdes isso, anunciais a morte do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, depois também em Coríntios, capítulo 11, e versículo 23 em diante, ele fala sobre isso, o que recebi do Senhor, também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomando o pão, tendo dado graças, partiu e disse: Tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Depois de comerem, pegou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança que faço convosco, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então não fala quantas vezes, não fala quantos dias, não fala, não, mas fala para nós cumprirmos a ceia, não a Páscoa. Amém? Então que eu e você
possamos entender que nós temos que cumprir com a ceia. E é interessante que na Páscoa, quando Deus ele ensina então o povo como deveria preparar a carne, Deus fala: vocês vão pegar um hisopo, vocês vão pegar as ervas amargas, o hisopo você vai aspergir vai pegar, molhar no sangue e aspergir nos umbrais, e vai pegar as ervas amargas, temperar a carne, para poder então assar aquela carne com as ervas amargas. Jesus, ele foi o simbolismo de Jesus, né? Porque Jesus, ele morreu na cruz com sofrimento, com dores. Jesus passou ali na cruz um perrengue por mim e por você, irmãos, que não tem explicação. Não tem como falar o que Jesus passou. Não tem como nós medirmos o tamanho do sofrimento, o tamanho da humilhação, o tamanho da dor. Não tem como. O filme que mais o pessoal fala que se aproxima é o filme da Paixão de Cristo, que o Mel Gibson foi o diretor, mas ainda assim aquele filme não consegue retratar o tamanho do sofrimento de Cristo por mim e por você. E não apenas o sofrimento físico, mas o sofrimento também mental, psicológico, porque ele soa sangue, o sofrimento físico, porque ele é espancado, açoitado, espancado, açoitado, espancado, açoitado, né? E também o sofrimento emocional, no sentido do pai, que ele olha para o céu e vê Deus virado de costas para ele, que ele declara aquela frase, né? Eli, lama sabachthani. Então, que é Deus meu, por que me desamparaste? Não tem como eu e você mensurar o tamanho do sofrimento de Cristo. Também o peso dos nossos pecados. Eu e você, nós pecamos diariamente. Tem alguns pecados que, claro, a gente consegue evitar. Claro, nós conseguimos não fazer. Justamente esses pecados que a gente consegue evitar. Quando acontece de fazer esses pecados, vem aquele peso na consciência. Por que eu fiz? Por que eu não deixei? E a gente fica, nós que temos o Espírito Santo, fica, não devia ter feito, eu não devia ter falado, eu não devia ter olhado, eu não devia ter acessado, eu não devia ter agido, eu não devia aquilo lá que você fez. Então fica aquele peso. Esse peso, Jesus estava também na cruz somando o peso do mundo inteiro, do pecado do mundo inteiro, mesmo sem ter cometido o pecado, mas o peso estava sobre a vida dele. Não tem como eu e você mensurar o sofrimento de Cristo na cruz por mim e por você. Então nós temos que entender que Cristo não pode ter sofrido em vão por nós. Nós não podemos levar as coisas, como diz, né, pelo menos aqui na nossa região, né, fazer as coisas nas coxas, levar nas brecas, fazer de mau jeito. Não é assim que funciona. Eu e você, nós temos que entender que nós temos que ser verdadeiramente a diferença. Porque o que Cristo passou não foi para mim e você ficar brincando de crente. Não foi para a gente ficar brincando de cristão. Mas foi para a gente realmente mostrar, está aqui. Eu represento Cristo. Assim como quando estavam em Antioquia, Barnabé e Paulo, não foram eles que se autodenominaram cristãos. Hoje nós nos denominamos cristãos, mas eles não se autodenominaram. As pessoas, ao olhar as condutas que eles tinham, as pessoas, ao olhar o jeito que eles falavam, a maneira que eles agiam, olharam para eles e falaram: ali estão os cristãos. O que significa cristão? Pequeno Cristo, representante de Cristo na terra. Ali está o verdadeiro cristão. Então a nossa vida vai determinar se eu e você somos um verdadeiro cristão. Por mais que eu e você, nós declaramos e falamos que somos cristãos, porque a gente fala mesmo, não é errado falar, mas o verdadeiro cristão não é pelo falar, né? O verdadeiro cristão é pelo agir, é pelo mostrar. Não é isso daqui, ó, o gogó, o facão, né? Não é isso. É o agir, é a fazer a diferença, é ser luz, é ser a diferença. Então que nós venhamos a entender, Páscoa já foi cumprida dentro da palavra do Senhor, dentro daquilo que Cristo, que Deus nos deixou como ordenança. Cristo cumpriu na cruz por mim e por você.
Só quero trazer umas curiosidades sobre a Páscoa que nós temos nos dias de hoje, né? Que não é a Páscoa bíblica, que não é a Páscoa que Cristo deixou, até porque ninguém sabe o dia exato em que Jesus Cristo morreu, ninguém sabe o dia exato em que Cristo morreu. A Páscoa ela é calculada o primeiro domingo após o solstício, se eu não me engano, da lua cheia. Então, isso era determinado lá com os povos antigos, que foi colocado como uma festa cristã. Isso é só você pesquisar, não precisa ir pelo que eu estou falando, tanto é que eu nem vou trazer informação nenhuma sobre essa questão de data. Pesquise na internet, em sites que não são cristãos, tá? Porque o cristão vai falar isso. Pesquise em site que não é cristão. Você vai ver o que o pessoal vai falar sobre a data da Páscoa, sobre esse calendário. Pesquisa na internet que você vai ver em sites aí que não é cristão. Site confiável, claro, mas que não é cristão. Você vai ver que não é crente falando, não é baboseira de crente, como diz o mundo por aí. Mas eu queria trazer a curiosidade, por que coelhos e por que ovos? Se mesmo que nós comemorássemos a Páscoa, teria que ser um cordeiro e teria que ser ervas amargas. Nada de coelho, nada de ovos. Teria que ser cordeiro, sangue, ervas amargas e brasa. Não cozido, não cru, era assado, era tirado o sangue, era degolado para poder o sangue sair, era aspergido o sangue e era assado, bem assado, com as ervas amargas. Mas então o porquê do coelho e o porquê dos ovos? Então os povos nórdicos, lá, o povo nórdico entenda como sendo naquela região, principalmente hoje, atualmente, né? Hoje, seria lá a Alemanha, Suécia, Suíça, Finlândia, Dinamarca. O povo nórdico é daquela região lá, os chamados vikings em alguns períodos também, os bárbaros. Então são os povos nórdicos, os anglo-saxões. Comemoravam a entrada da primavera com festas e foguetes, usando o coelho como um símbolo da vida e a fertilidade que a primavera anuncia em sua passagem, que era para a deusa Iastra ou Areque. Então o coelho era para isso, simbolizava isso, a fertilidade, era simbolizado isso. O coelho era também para os agricultores, usado na festa para a fertilidade, principalmente nessa deusa que tinha esses dois nomes, né, pelo menos. Igual você pegar no povo grego, Zeus, e pegar no povo romano, me fugiu o nome agora do deus lá dos romanos, mas é o mesmo Deus. Então, seria a mesma coisa isso, seria a deusa Eastra e a deusa Areque. É a mesma deusa, só muda a questão de nome. Então, o coelho era para isso. Foi adotado para a festa comemorada chamada cristã. Infelizmente, isso é história, eu não estou aqui inventando moda nem nada, mas é aquela velha frase: se não pode com ele, junte-se a ele. Então só deu aquela maquiada para poder conquistar os povos, não diferenciando muito, mas conseguir tirar eles daquele costume, né? Então, tirar do costume sem tirar do costume. Então colocaram o coelho. A questão dos ovos, né? Também era usado como símbolo da fertilidade também nos povos nórdicos, nos chineses. O ovo era, na verdade, considerado por diversos pagãos como a origem dos seres humanos. Então, na verdade, o coelho é da fertilidade e os ovos a origem do ser humano. E a gente sabe que só existe uma origem. Não veio do macaco, não veio da evolução, veio da criação de Deus. Então, só para vocês terem uma noção, a questão do ovo, né? E o tal do ovo é bom, né? Ovinho frito com pão francês. Meu pai amado, se tiver um queijinho, então, um pão com 2 ovos fritos, meu Deus amado, ovo cozido. Deixa eu parar de falar de ovo assim, pelo amor de Deus. Para os egípcios, o deus Khepri, não sei pronunciar certo,
que também é uma das variantes do deus Ra, que é um deus principal do povo egípcio, né? Ele nasceu de um ovo do escaravelho. Então, uma das variantes do deus Ra, o deus Ra é o deus do sol, o deus Khepri, ele veio do ovo de escaravelho, tanto é que se você pesquisar ele, você vai ver que ele é um desenho parecido com o Ra, mas a cabeça muda, a cabeça é um escaravelho. Ra, se eu não me engano, é um gato, ou uma águia, se eu não me engano, acho que é a águia. O deus Khepri é um escaravelho. Então, o Ra, ele é o deus do sol. O Khepri, ele é o deus do amanhecer. Ele é uma das variantes. Então, não é o sol, é aquele amanhecer ou o entardecer, quando o sol está pegando força ou perdendo força. É o deus Khepri. E ele veio, então, do ovo, como se fosse o início, o nascimento. Para os hindus, Brahma surgiu de um ovo de ouro, né? Então, para os hindus também, aí o ovo de ouro, Brahma é o deus principal, ali um dos deuses principais deles, né? Não tem como falar o deus principal, porque lá é muitos deuses, mas veio de um ovo, o início, a criação. E aí, então, depois, com a casca do ovo, fez o universo. Então, a criação. Para os chineses, Panku, mais ou menos assim que se fala, nasceu de um ovo cósmico. E ao romper o ovo, ele cria o universo, dando origem ao céu e à terra. Então, aí, para os chineses, também o ovo é para a criação do universo. Também são encontrados em sepulcros da Rússia e da Suécia ovos de argila que simbolizavam a imortalidade. Então, vocês podem ver que o ovo sempre está relacionado a isso. Enfim, o ovo é símbolo cósmico na maioria das tradições, relacionado a essa criação, relacionado à imortalidade, relacionado a trazer a vida, a trazer o nascer, está relacionado a isso. Então, essas tradições pagãs, milenares, não estamos falando isso, a coisa aí de 1000 anos, nós não. E essas tradições são milenares, aconteciam lá antes de Cristo, do ovo, acontecia antes de Cristo, do coelho. Por isso que a gente não vê nada na Bíblia dessas coisas, porque Deus trouxe outra coisa, não tem nada a ver com isso. Quem criou o céu, criou a terra, foi Deus. Quem trouxe vida foi Deus. Quem traz a fertilidade é Deus. Quem traz a produção é Deus. Quem traz tudo é só Deus, não tem outro que traz, né? E para Páscoa o símbolo teria que ser o cordeiro, o sangue do cordeiro, as ervas amargas e a brasa para assar, e o sopo para aspergir. Seriam esses o conteúdo da Páscoa, não coelho, não ovo, né? No começo os ovos eram de galinha ou de pata e eles eram pintados. Mais tarde apareceram os ovos mais aprimorados, que eram feitos de madeira ou de cera. E em 1828, então, começou a questão dos ovos de chocolate, até chegar a eles serem decorados, a questão do ovo de chocolate, né? Então, nós não temos isso na Bíblia. Hoje existe até o Pascual, né? Que é o coelhinho da Páscoa. Tem aquela musiquinha que todo mundo, quando é criança, aprende, né? Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim um ovo, 2 ovos, 3 ovos, tal. Então, não tem nada de Bíblia, não tem nada dentro da Bíblia, não tem. É interessante que sobre coelho, o livro de Deuteronômio, capítulo de número 14, ele traz uma informação muito interessante sobre o coelho. O versículo 7, olha: entre os animais ruminantes e os animais de casco fendido, que não se deve comer, está o camelo,
o coelho e o rato. Embora ruminem, não têm o casco fendido, são proibidos para o vosso alimento. O coelho, o camelo e o rato. Então o coelho era animal impuro. Não tem o porquê a gente querer colocar ele como algo sobre Cristo. Hoje, se você falar de Páscoa, devido a essa pandemia, todo mundo vai falar de Jesus. Mas você, pergunte para uma criança, o que você lembra de Páscoa? Coelhinho, ovo de chocolate. Ninguém fala Jesus. Ninguém. E o coelho, ele é um animal considerado no Antigo Testamento, que é onde a Páscoa foi instituída, como um animal impuro. Então, assim, os ovos e os coelhos substituíram quem deveria ser, se fosse o correto, que seria Cristo ali na Páscoa. Amém? Que esse estudo possa te edificar. Não estou aqui para falar mal de ninguém, pelo amor de Deus, eu estou aqui para mostrar a luz da Bíblia, dentro da Bíblia, da Palavra de Deus. E, claro, algumas informações históricas. Mas não precisa acreditar em mim, não. Pesquise. Vai pesquisar, leia a Bíblia. Você não vai ficar louco lendo a Bíblia. Pelo contrário, você vai encontrar a vida, a verdade, a luz. Pesquisa. Não precisa acreditar em mim, não. Acho que o que eu estou falando é loucura mesmo. Isso, acho. Vai lá, pesquisa, que você vai ver a verdade. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua família, seu dia, sua semana. Que mesmo nós não comemorando o dia da Páscoa, nós não fazendo essa comemoração, mas que você venha lembrar do sacrifício de Cristo na cruz por você. Porque é isso que a Páscoa significaria, que é a morte de Cristo para nos trazer a vida. Cristo morrendo por mim e por você. Então que você venha se lembrar do sacrifício de Cristo na cruz por mim e por você. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Eu quero fazer mais uma oração. Senhor, estamos diante de Ti. Muito obrigado por este estudo. Que nós possamos gravar a Tua palavra em nosso coração para nós não pecarmos contra Ti. Que nós não sejamos influenciados, mas que nós sejamos influenciadores. Que quem nos influencie seja a Tua palavra, seja o Espírito Santo, seja o ensino correto das Escrituras. Não o ensino distorcido. Não as tradições distorcidas, mas que seja o correto da Tua palavra, meu Pai. Fica conosco, que tenhamos um excelente dia, uma excelente semana, que a proteção do Senhor esteja na nossa casa, na nossa família, que o sangue do Cordeiro esteja em nós, que possamos viver de acordo, para que possamos ter essa garantia do sangue do Cordeiro sobre nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória e o Teu louvor. Amém. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia e uma ótima semana em nome de Jesus Cristo. Um beijo e um abraço. Fiquem com Deus na paz do Senhor.